E agora, meus amigos, seguidores da página e canal Memórias de Chique Chique, tenho a felicidade, a satisfação, a grande honra de estar aqui com meu amigo Diogo Magalhães, que nada mais é do que o grande orador estadual adjunto. Vou aprendendo aos poucos os termos utilizados na loja maçônica. Diogo, a todos os entrevistados com quem conversei, eu disse a eles da minha emoção, da minha alegria de ter participado deste evento. Vi muitas emoções, as mães, mas os filhos também. E achei muito bem organizado, realmente muito significativo para mim, que sou pai, que sou avô. Então, para mim foi uma felicidade e uma honra muito grande me fazer presente pela primeira vez nessa instituição tão respeitada, não só dentro de Chique Chique, mas em todo o mundo. Diogo, qual é o seu trabalho aqui à frente da loja maçônica? Edilson, é importante explicar que a loja maçônica, né, Luz, Verdade e Justiça, ela é uma instituição maçônica. Mas a referência que você fez de grande orador estadual adjunto é referente a uma instituição paramaçônica, que é a Ordem de Molay, que ela, nesse nível hierárquico, ela está a nível estadual. Então, quando você pergunta qual é a sua função na loja maçônica, lá na loja maçônica especificamente, como eu também sou um maçom, eu exerço algumas funções. Nesse momento, eu estou como venerável de honra, porque encerrei a minha gestão como venerável mestre no ano de 2023 e quem me sucedeu foi o hoje atual venerável mestre Ramon Moura, que também é advogado e ele exerce essa função. Atualmente, o que você viu hoje aqui nessa apresentação foi uma reunião conjunta, né, com as Filhas de Jó, a maçonaria e Demolay, em que eles celebraram uma homenagem às mães, de modo que pudessem aqui celebrar esse Dia das Mães. Então, nossa função hoje foi exatamente de dar apoio, dar o suporte, assistir e, em nome do Grande Conselho do Estado da Bahia, trouxe uma mensagem em homenagem às mães. Então, hoje a gente teve esse papel de trazer essa homenagem aí para o Dia das Mães. Então, dentro da loja maçônica, digamos que teríamos vários setores, vários departamentos, é mais ou menos isso? Isso, na maçonaria em si, na loja maçônica, ela possui uma estrutura própria, que é ali dividida em cargos, que cada cargo tem funções. Como uma associação tem o seu presidente, tem o seu secretário, tem o tesoureiro e tem outras funções também que são ali o vice-presidente, que é o primeiro vigilante, segundo vigilante, que é como se fosse o segundo presidente. E essa estrutura, se a gente for trazer o que a gente chama de mundo profano, que é o que a gente conhece, ela foi a base, inclusive, para a formação dos parlamentos, porque são ideais iluministas que vêm da época da Revolução Francesa e que deu a base para o parlamento, por exemplo, das câmaras de vereadores, para as assembleias legislativas estaduais e o Congresso Nacional, exatamente por esses ensinamentos. Então, ele tem essa divisão que se assemelha muito. Aí a gente pergunta, mas quem foi que aprendeu com quem? Então, não tem como a gente dizer exatamente qual foi a origem, mas que eles estão intrinsecamente ligados. Diogo, numa certa oportunidade, conversando com você, uma coisa que eu chamei a atenção de você na época, perguntando a você sobre essa questão do preconceito, né, da discriminação com a loja maçônica. E eu posso dizer assim com muita clareza, porque isso é fato, eu vejo evangélicos, eu vejo mesmo católicos e seguidores de outros caminhos religiosos que tem um certo, um certo preconceito em relação à loja maçônica. O que é que você entende de preconceito nesses últimos anos? Você acha que diminuiu mais? Você acha que hoje as pessoas estão começando a entender melhor o que significa o trabalho da loja maçônica, assim, em termos gerais? Sim, realmente a maçonaria ela sofre muito preconceito, principalmente porque algumas pessoas acham que é uma religião, e não é. É uma instituição que ela de origem se dizia secreta, mas que hoje a gente chama de uma instituição discreta. Porque, como você presenciou hoje, uma das cerimônias que a gente faz aberta ao público. Aqueles que estão convidados estão autorizados a participar e desfrutar. Mas é importante a gente destacar que, do ponto de vista da religião, a gente só tem uma exigência, que a pessoa creia
em Deus ou creia em algo superior, ou seja, que não seja ateu. A gente não admite que uma pessoa seja ateu que entre no nossa instituição. É a única exigência que a gente faz. Mas a religião em si, a gente não tem exigência de qual seja a religião, seja católica, que predominantemente da maioria dos maçons, principalmente da nossa cidade e do povo brasileiro, é católica, mas também tem pessoas que são espíritas, que são umbandistas, que são candomblecistas e por aí vai. Mas que esse conflito de ideais, sejam filosóficos e religiosos, é muito antigo. E recentemente teve até uma mudança do ponto de vista da igreja, que a gente até esperava, talvez, que reatasse os laços que seculares eram afastados. Mas infelizmente ainda o Papa Francisco não chegou a esse ponto de estabelecer uma sincronia, que foi uma semana antes saiu uma instrução, uma orientação autorizando o casamento homoafetivo e na semana seguinte ainda manteve a instrução de que os maçons não poderiam conviver com a Igreja Católica, que esse preconceito a gente realmente tem que quebrar, porque nós não praticamos aquilo que as pessoas dizem por aí, que pratica rituais satânicos, etc e tal. Não tem nada a ver. A gente que viu hoje aqui, a gente trabalha inclusive com a Bíblia aberta, né, que a gente chama de livro sagrado, e tem simbologias próprias da maçonaria, que é muito interessante conhecer, e todas as pessoas que têm a oportunidade de ver, como você viu hoje, fica até assim, mas isso aqui, o que é que significa e tal? Então, a maçonaria, ela é rica em simbolismo. A mãe, a presidente do grupo de mães, Elisângela, ela disse que a maçonaria não é uma religião. É fato? Exatamente. Confirmo o que ela disse, inclusive acabei dizendo na minha fala que não é uma religião, porque a gente não tem um credo especificamente, porque se um irmão ele for de uma origem protestante, ele será bem-vindo e será aceito entre nós. No Brasil, especificamente, a maioria são católicos, então tendencialmente a maioria dos maçons no Brasil e aqui em Xique-Xique especificamente são católicos, porém em outros locais, por exemplo nos Estados Unidos, a maioria é protestante e a tendência deles serem e participarem lá, ou também aqueles que são católicos anglicanos, que são da Inglaterra, participam das lojas da Inglaterra. Então, de fato, não é uma religião, mas que tem conceitos de moral e de conduta que ajudam muito no condicionamento, vamos dizer, no comportamento público, a se adequar a valores, princípios que a gente chama de princípios maçônicos. Porque o maior objetivo da maçonaria é tornar feliz a humanidade através dos bons costumes e ensinamentos que são passados para, inclusive, os jovens que participaram hoje aqui da Paramaçônica da Ordem de Molay. Você falou na Bíblia, né? Temos aí a Bíblia aberta ao público. Foi muito bonita todo esse momento, né, de mostrar a Bíblia. Quer dizer, tem uma cara. No caso, é a Bíblia, que a gente sabe que faz parte do cristianismo. E aí eu tenho aquela curiosidade, não poderia deixar passar batida nesse momento. Mas no caso de outros países, em que necessariamente não se acredita na Bíblia, né? Tem o Alcorão, tem tantas outras cartas, né, outros livros, que eles acreditam, do Buda, por exemplo, não é a Bíblia. Em outros países, como é que isso funciona com relação a essa questão do credo religioso? Perfeito. Do ponto de vista, é interessante a gente falar, a Bíblia Sagrada, ela possui 2 testamentos, o Velho Testamento, o Antigo Testamento, e o Novo Evangelho, que é o Novo Testamento. E a gente adota a Bíblia porque a maioria são católicos. Mas como a gente disse, em outros países que tem outra religião, que a maioria são de outros credos, por exemplo, utiliza a Torá ou o Alcorão como livro sagrado, e ali se coloca. Em alguns lugares, algumas lojas utilizam até livros que são da Constituição daquele país. Então, eu já participei, inclusive eu participo de uma paramaçônica chamada Schneiders, que na ocasião que a gente participou, tinha 3 livros sagrados. Quem era católico fazia referência ali ao seu livro da Bíblia. Quem era, por exemplo, do Islã, fazia ali a referência ao seu livro. Então tinha a Torá
o Alcorão e a Bíblia no mesmo altar, e cada um da sua religião fazia reverência a ela, aquela ali. Então realmente tem essa diferença, mas o que determina, em alguns lugares inclusive coloca também o livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, no altar. Mas aí vai muito do contexto da loja, vai muito de como que a maioria daqueles ali tem aquela religião, entendeu? E foi tudo bem? Ninguém empinou o nariz, não, Diogo. Eu fico imaginando, né? São várias vertentes religiosas ali, várias festas, tudo no mesmo local. Eu acho bastante interessante isso. Foi tudo ok. Então, um dos princípios básicos que a gente utiliza, inclusive de origem da Revolução Francesa, do Iluminismo, é liberdade, igualdade e fraternidade. E a liberdade, ela não só é de ir e vir, mas também a liberdade de expressão, o que você hoje está fazendo aqui, coletando informações e dando voz, que é importante para a gente levar a informação para as pessoas que precisam conhecer um pouco mais sobre maçonaria, mas também a liberdade de credo, liberdade religiosa, que é um pilar fundamental para que as pessoas possam ali acreditar. E a reação, claro, a pessoa que não conhece o outro credo, ela de certa forma vai criar uma certa resistência, mas respeita porque aquele irmão acredita naquele credo e convive ali naquele ambiente. Então quer dizer assim, não é uma bagunça, não é qualquer religião e tal, não é isso. O critério é uma instituição que tem suas leis próprias, tem seus regramentos, e do ponto de vista religioso se escolhe um livro sagrado para estar ali na frente, que corresponde à maioria, e se convive muito bem. Mas é claro que em outros países que tem outra religião que é predominante, eles vão estar ali na frente e vai ser natural para eles lá também, porque estarão ali, por exemplo, o Alcorão para ele é natural, então estarão ali tranquilamente, sem ter problemas. Eu achei muito importante essa fala sua, porque ficou muito explícito, muito claro, que a loja maçônica num todo, ela respeita todas as religiões, todas as diferenças, né? Tem uma unidade, um respeito entre todos, né? E quando se fala em religião, a gente tem que usar a palavra ecumenismo. E ecumenismo eu vejo aí muito claro, mas muito claro mesmo, dentro da loja maçônica. Diogo, foi uma satisfação muito grande conversar com você. Eu já tinha falado anos atrás, falei, um momento a gente vai falar sobre a loja maçônica, quem sabe fazer um documentário, e hoje pintou essa grande oportunidade. Eu agradeço muito ao convite do nosso amigo Neumi, que me trouxe a esse evento, e eu digo a você, fiquei muito feliz por tudo que eu vi aqui. Eu já tinha ouvido comentários maravilhosos, mas quando você participa direto, vai ao local e vendo esses meninos, essas meninas, com toda aquela emoção, com toda aquela ternura, com todo aquele respeito, é realmente fantástico. Está de parabéns todo o trabalho que envolve a loja maçônica dentro dos seus mais variados segmentos. Como você pode observar, ainda sou um leigo, mas aos poucos eu vou aprendendo, eu quero continuar conhecendo melhor todo o trabalho da loja maçônica. Eu que agradeço a oportunidade de falar um pouco sobre maçonaria. É realmente pra gente muito atrativo, porque falar disso é contar a história. Eu, quando ingressei na Ordem de Demolei, eu tinha 12 anos. Então, hoje eu tô com 35, então já tenho uma vida aqui participando, colaborando. E digo a vocês que deve se quebrar um pouco desse preconceito, né? Tipo, as filhas de Jó se remete ao livro de Jó, que tá na Bíblia. Então, tem várias outras questões que a gente poderia passar horas aqui falando, mas que hoje as suas perguntas foram muito bem colocadas, porque são pontos sensíveis da sociedade que a gente precisa desconstruir. Porque nós, como maçons, como filha de Jó e Demolês, nós não somos pessoas que querem fazer o mal. Pelo contrário, estamos ali em constante aprendizado e aperfeiçoamento humano para se tornar uma pessoa melhor. Muito obrigado, Diogo Magalhães. Vejo que você já é veterano aqui na loja maçônica. Muito obrigado pela sua participação. Página e canal Memórias de Chique Chique, eternizando a nossa história.